E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a parte do sorteio das bolinhas do bingo. Então bora lá, colocar a mão na massa, ou melhor, colocar a mão no código, né? Vamos terminar esse joguinho. Então bora lá. A gente já vai começar aqui definindo o HTML, o escopo do HTML na nossa página do sorteio. A gente vai colocar um nome aqui. Iremos chamar o nosso CSS. E eu vou copiar da cartela o link do jQuery, tá? E essas variáveis aqui também. Essas variáveis, vamos lá, né? Aqui a gente vai ter depois que abrir um CSS dentro dessa própria página, né, incorporado à página, para modificar algumas coisas que não serão utilizadas, né, já que a gente vai utilizar algumas classes da página anterior, da página da cartela. Mas, por enquanto, vamos só definir o nosso escopo aqui, né, as nossas seções, né, ali da página. A nossa primeira sessão, nossa primeira session, é a do sorteio bola, ou seja, onde vai ser sorteada a nossa bolinha, né? Dentro vai ter um article. Esse article vai ter a classe de painel sorteio. Dentro tem a div bola sorteada junto com o ID bola sorteada. Então, também teremos outra div chamada div limpa, uma div limpa, e dentro teremos os dois botões, os dois buttons, né? O bolinha, que é para você gerar uma bolinha, e o resetar, que é para você começar o jogo novamente. No bolinha, nós iremos colocar a classe botões também e um onClick com a função sortear bolinha. No resetar, basicamente a mesma coisa. Botões, click, o location reload, que é só para reiniciar ali a nossa página e limpar tudo. A gente vai abrir no Live Server, nossa cartela ainda está aberta aqui, né? Vejam que já tem aqui a nossa bolinha, o nosso resetar e tudo mais. Agora eu vou minimizar aqui essa seção e a gente vai abrir a seção container bolinhas, que vai ser as nossas linhas onde vai ficar as nossas bolinhas. Dentro dessas linhas, dessa seção, a gente vai ter uns articles com a classe linha bolinhas, linhas bolinhas, né? Linha bolinhas. E dentro a gente vai ter algumas divs. A primeira, obviamente, assim como lá na cartela, a gente vai criar uma div com o nome da classe quadrado e a letra B. A segunda div, a gente vai criar uma div chamada com ID, né? Repeat, letra B, repetir, letra B, né? Uma classe chamada repetcão, por enquanto. Embaixo aqui a gente vai criar um script
Então deixa eu ver por que são essas bolinhas aqui. Não sei, não reparei o porquê que são essas bolinhas aí. Mas enfim. Depois a gente vê no letra B, né? Se tudo certinho, enfim. Aqui embaixo a gente vai criar um script, própria página, com laço for. Aqui a gente tem o laço for, e dentro desse laço for a gente vai fazer basicamente o que a gente fez lá na hora de gerar os nossos itens da tabela, né? Aqui a gente vai colocar repeat letra B, que é onde a gente vai repetir, gerar um append, onde nós teremos a seguinte div com id chamado bola, com a classe quadrado bolota, ou seja, uma classe dupla, né? Dentro dessa div nós temos outra div, né, com uma classe chamada bolinha, letra B, ou seja, também uma classe dupla. Aqui dentro nós chamaremos o num, fechamos as divs. Bem, aqui ainda desorganizado, né, sem o CSS, a gente já tem primeiro script, né, com as primeiras letras, né, os primeiros números, né. Agora a gente vai dar um jeito de repetir isso aqui, tudo isso aqui, né. Por quê? Porque a gente tem que fazer todas as colunas assim como a gente fez lá na nossa cartela, né? Porque basicamente aqui todos os números têm que estar repetidos, tá? Então a gente vai copiar esse article. Acabei de achar um erro aqui, agora eu já sei de onde que é aquela bolinha. É daqui, ó. Eu devo ter clicado fora e acabou não saindo, né? Então a gente copia o article, né? Com o article aqui a gente vai alterar os valores de i, que aqui no caso seria 15 e 30. Embaixo a gente vai fazer o 30, 45. Depois o 45, 60. E por último, 60, 75. Aqui a gente vai alterar as letras para a gente poder puxar os nossos dados, né? Nossa cor, né? Vamos lá no G. Que faltou letra O também. Letra G. Letra G. Letra G, 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 G. Né? Deixa eu diminuir aqui para não ocupar tanto espaço. Aqui é letra N. N. N.
Eu tô esquecendo das letras brancas, né? De alterar as letras brancas. Gente, basicamente isso aqui é a mesma coisa da tabela, tá? Vocês vão ver. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem todas as cores, basicamente uma embaixo da outra, né? E agora a gente vai lá pro Style, né? Para nosso CSS, onde nós iremos começar ali a definir o CSS principal, né? Então, primeiramente a gente vai chamar o linha bolinhas. Ele vai conter um display flex. Depois nós chamaremos o bolinha, que contém um widget de 65 pixels com height de 65 pixels também. Possui um border radius de 50% e um display flex para alinhar aqui ao centro, certo? Depois a gente vai no container bolinhas, onde nós iremos abrir aqui um widget de 100% com background color branco, com ele um pouco, se eu não me engano, transparente, né? Enfim. E aí colocaremos um display flex com a line item center e um flex direction. Para quem não sabe, quando a gente utiliza o flex direction, quando a gente coloca ele em colunas, o eixo XY ele é invertido, né? E o align items ele trabalha no eixo X. Então, quando a gente coloca o flex direction, ele acaba virando o eixo Y, né? E o justify content o eixo X. Então, ele acaba invertendo, tá? Então, por isso que eu estou usando o align items para selecionar, colocar no meio as informações, mas não é o justify content. Devido a essa mudança que o flex direction causa, que a gente está utilizando o align items, né? Vamos dar uma olhada como que tá ficando nosso código. Ó, já começou a aparecer a bolinha, né? Já era para ter mudado também aqui, mas já a gente vê com o resto dos códigos. Bem, agora a gente vai definir aqui o sorteio bola, né? Sorteio bola, que são os tamanhos, né? Então a gente vai colocar aqui um widget de 100% com height de 400 pixels, um display flex e um align item center. Embaixo a gente vai colocar o painel sorteio, onde nós teremos um widget de 100% com display flex, um justify content, um align items e um flex direction column. Depois colocaremos o repetição, né? Onde nós colocaremos um display flex. E por último, o código da nossa bolota, que será um display. Bolota. Um display none. Só tirar aqui um pouquinho do display none. Isso. Ó, vejam como ficou, né? Tudo um do lado do outro. Todos as bolotinhas, né? A gente tem aí a nossa grade de números. A gente vai voltar aqui na página do sorteio porque a gente vai modificar alguns códigos que são somente nessa página. Então a gente não vai mexer lá no CSS. A gente vai abrir um CSS aqui. Então a gente vai colocar aqui um quadrado com uma borda inexistente, né? Uma border none.
e um background color transparente. Tá. Bolota. No quadrado, somente no quadrado, a gente vai utilizar aqui um width de 50 pixels com um height de 50 pixels, tá? Deu algum probleminha, deixa eu checar aqui. Tá. Aí tem a bolinha que a gente vai colocar um width de 45 pixels com height de 45 pixels, tá? Ele ficou um pouquinho menor e os números um pouco maior. Vamos diminuir um pouco essa fonte da nossa bolinha. Vamos colocar aqui um 45. Vamos ver. Não ficou maior. 35. 30. Aí, ó. 30 pixels já está ali. Muito bom. Agora a gente vai fazer uma coisa aqui, que é tirar as bolinhas. O problema é que quando tiramos as bolinhas, o que acontece? O bingo vem aqui para o meio, né? O correto seria criar uma div aqui entre a bolinha e o quadrado bolota, para poder estar definindo ali uma distância, né? Podendo deixar o quadrado e só tirar as bolinhas. Nesse caso, eu não vou colocar, vou deixar desse jeito mesmo, porque eu gostei do efeitinho que gera quando a gente começa a sortear as bolinhas, tá? Então é isso aqui, basicamente, o nosso código de estrutura, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um novo script JS, né? Sortear bolinha.js. Deixa eu só renomear ali que eu escrevi errado. JS com letra maiúscula. E a gente vai aqui dentro digitar o nosso código que vai funcionar ali as nossas funções da bolinha, certo? Para isso a gente vai começar definindo uma variável constante chamada bolinhas sorteadas. Ela vai ser igual a um array, né? E a número repetido, tá? Essa vai ser aí as nossas variáveis. Algumas outras a gente vai reutilizar, né, que já foram declaradas, mas as principais desse código seria esse. Aqui a gente vai gerar uma função chamada sortear bolinhas. Não terá nenhum parâmetro. E aqui a gente vai chamar a nossa variável número sorteados. Números, né, sorteados. Que vai ser igual sorteio, onde nós iremos passar os valores 1 e 75, né, que seria agora todos os números, né, que o bingo tem, que é do 1 ao 75. E aqui a gente vai fazer o seguinte código, né? Se bolinhas sorteadas ponto length for menor que 75, execute esse código. Por que a gente vai fazer isso? Porque depois que atingir as 75 bolinhas, quando a gente clicar para gerar continuar rodando, o jogo vai ser interrompido, né? Ele não vai ficar rodando e gerando novas bolinhas sem necessidade. Então, atingiu 75, ele não vai gerar mais bolinhas cada vez que o botão for clicado.
Agora vem os códigos, né, onde a gente vai controlar o nosso array, né? Porque querendo ou não, a gente necessita desses códigos para poder evitar repetições, principalmente das bolinhas que já saíram, né? O primeiro seria o código de bolinhas sorteadas.length. Caso o array seja estritamente igual a 0, ele vai executar os seguintes códigos: bolinhas sorteadas.put, número sorteado, né? Depois ele iria para um laço de repetição para poder fazer a checagem se não existe essa variável, né? Não existe a possibilidade de ter números repetidos. Então a gente vai abrir aqui número repetido igual a false. A gente vai definir sempre false, né? E aqui a gente vai abrir um laço for linhas sorteadas.length e mais. E aqui a gente vai colocar um se números sorteados forem igual bolinhas sorteadas, e ele vai entrar aqui, colocar o número repetido igual a true, e aqui ele vai chamar novamente o sortear bolinhas. Por que ele vai chamar novamente o sortear bolinhas? Porque se eu não fizer isso, se eu não jogar aqui o sortear bolinhas, né, colocar ele novamente para se repetir, o que vai acontecer? Terminou o laço, ele vai simplesmente parar de executar, né? Caso tenha aqui um número repetido, ele não vai entrar novamente, ele não vai pesquisar, ou seja, novamente o sorteio aqui, né? Ele não vai sortear novamente um número para checar se já foi sorteado ou não. Então, por isso que a gente recoloca aqui a função para, caso o número já exista, ele reexecutar a função, gerar o número sorteado novamente e aí fazer essa checagem, fazer independentemente da quantidade de vezes até conseguir um número que não já tenha sido sorteado, né? Então, a gente tem este código. Aqui a gente vai colocar um break, né, para caso entre aqui, parar o laço e reexecutar aqui o sortear bolinhas, né, para ele não continuar o nosso código. Caso o laço não tenha sido executado e a bolinha, quer dizer, o laço tenha sido executado, mas não tenha se confirmado que essa bolinha existe, o que a gente vai fazer? A gente vai, né, conferir aqui. Se número repetido for falso e bolinhas sorteadas .length for igual a 1, a 1 não, a i, né, no caso, a i. Por que igual a i? Porque cada vez que o laço for executado e ele não se confirmar que a bolinha já existe dentro do array, o que ele vai acontecer? Ele já vai direto ali para a confirmação para adicionar essa bolinha ao array, né? Então, a bolinha ela não existe, então o laço não vai ser repetido, não vai ser chamada novamente a função, ela vai ser adicionada. Se for chamada a função, ela não vai chegar nessa parte de adicionar, evitando assim números repetidos. Então agora a gente vai chamar aqui, ó, bolinhas sorteadas.push, onde nós vamos colocar aqui os números sorteados. Certo? Bem, esse aqui é o nosso código base, tá? Agora a gente vai adicionar um segundo código base, que seria o seguinte, né? Uma segunda função. Seria a nossa função de mostrar o número. Essa função a gente vai ter algumas condições. A primeira seria números sorteados menor ou igual a 1, né? E números sorteados
menor ou igual a 15. Por que isso, né? Porque nós vamos agora definir em qual seção esses números estão, né? Então, como que vai funcionar? Vai funcionar desse jeito aqui. A gente vai gerar um document get element by id, onde aqui vai ter a bola sorteada, ponto inner html igual a b mais, a gente vai concatenar o número sorteado. Depois nós teremos um document get element by id, onde nós teremos uma bola, onde chamaremos a variável número sorteados, concatenado ali, ponto style ponto display block. Então, toda vez que a bolinha for de determinado bloquinho aqui, ela vai começar a aparecer. Então, todas as bolinhas que saírem vão aparecer e ficarem marcadas aqui, tá? A gente vai copiar isso aqui, vai jogar um else if ali, vai colocar 16 a 30, letra I, basicamente a mesma coisa, esse else aqui, 16 a 30, depois 31, 45, 46, 60, por último, 61 a 75. E assim, todas as vezes que a gente sortear a bolinha, ela vai aparecer no painel e depois ela vai aparecer nos bloquinhos. Vamos só colocar aqui as letras, né? Então a gente tem aqui as letrinhas. A gente vai chamar agora essa função mostrar número aqui e aqui. E agora vamos testar a nossa aplicação. Opa, por algum motivo não está funcionando. Ah, tá. Esqueci de chamar aqui os nossos scripts, né? Aqui a gente vai ter, na verdade, a gente vai ter que chamar dois scripts, tá? O primeiro é o gerar o número da cartela, porque a gente precisa da variável sorteio. E o segundo seria o sortear bolinha. E agora vamos testar. Não funcionou ainda, vamos ver o porquê. Vamos abrir o console. Eu coloquei sortear bolinhas, sortear bolinha, né? Sortear bolinhas, sortear bolinha. Vê se agora vai. Ah, agora foi, ó. Vejam que ao rodar aqui em cima, já vai aparecendo automaticamente lá embaixo, né? Só vamos ver o porquê que aqui não ficou grande, né? Sortear, bolota sorteada. Eu acabei esquecendo aqui da bola sorteada, onde nós teremos um font size 220 pixels com um font em 8 de 700 e um height de 300 pixels. Agora ficou tudo certo, só jogar. Pra gente limpar, resetar e a gente continua o jogo novamente. Bem, pessoal, esse foi o nosso jogo, esse foi o nosso vídeo, a segunda parte. Creio que a segunda parte ficou bem menor que a primeira. Deixa o like, deixa um comentário aí pra gente. Fale o que dá pra gente melhorar, pra gente estar melhorando sempre. E eu agradeço.
Um forte abraço e até um próximo vídeo.